Bem, sejam mais uma vez todos bem-vindos ao estudo do livro Qualidade na Prática Mediúnica. Nós estamos no episódio 27. Aqui tem uma questão interessante, que tem várias possibilidades, né? A pergunta é a seguinte: para as etapas mediúnicas da desobsessão, convém trazer o desencarnado perante o obsessor desencarnado para a realização da sessão de desobsessão nas reuniões mediúnicas? Então vamos lá. Resposta: alguns defendem a tese de que a proximidade física entre vítima e algoz favorece ligações psíquicas entre médiuns, agentes diretos do socorro. Com base nesse argumento, desconsideram os vários inconvenientes provocados pela presença de pessoas despreparadas ao grupo, dentre as quais destacamos a perda de privacidade do grupo e as consequências disso decorrentes para a harmonização de pensamentos. O Livro dos Médiuns, no capítulo 21 e demais, diz que os riscos que são submetidos os próprios doentes encarnados, despreparados e fragilizados como se encontram, de serem impressionados desfavoravelmente com as consequências de linguagem agressiva e chocante dos espíritos brutalizados. Então, quer dizer, aqui tem uma defesa, né, do Kardec. Somos favoráveis à ideia de que os bons espíritos dispõem de recursos eficazes para trazer às reuniões mediúnicas as entidades que desejam socorrer. Os fatos são inúmeros. Depende de outras tendências humanas que não a de estarmos preparados sempre, criando um padrão vibratório de superior qualidade para o centro espírita. Não há necessidade, portanto, de franquear as reuniões aos interpelantes do socorro obsessivo, o que é prejudicial sem dúvida e pode dificultar o trabalho dos mentores espirituais com o propósito de nossos pedidos quase sempre carregados de interferências justificáveis e procedentes, né? Mas eu tenho a minha opinião própria. Eu acho que cada um de vocês deve avaliar essa questão. A gente deve levar o obsediado nas sessões fechadas mediúnicas para ver o que o espírito obsessor vai falar. Aqui tem uma situação em que não é recomendado, mas eu particularmente acho que se a gente não coloca o obsediado frente a frente com o obsessor, ele nunca vai achar que aquilo é verdadeiro, né? Então, eu particularmente, né, sou favorável que aquele que está sendo tratado esteja na sessão de desobsessão. Vamos lá, uma outra questão. Há uma tendência natural no movimento espírita de classificar as práticas mediúnicas de caráter terapêutico em reuniões de educação de mediunidade e reuniões de desobsessão. Como se estrutura cada uma delas? As reuniões de educação mediúnica, como o próprio nome sugere, são as que agrupam pessoas em experiências procedentes dos cursos básicos de espiritismo, como das diversas áreas de atividade estruturadas na casa espírita. Essas reuniões formam, às vezes, em sequências os currículos de estudos sistematizados da doutrina espírita, quando o interesse de uma determinada turma de alunos direciona-se para estudo prático teórico específicos sobre mediunidade, o centro espírita deve dar guarida a esse interesse. Todavia, semelhante modelo de formação de novos grupos mediúnicos a partir de estudos não é o único. Diversas casas espíritas, mesmo quando aproveitam alunos concluintes dos cursos, preferem distribuí-los nos diversos grupos mediúnicos
já existentes, enquanto que outros centros espíritas só admitem candidatos a partir do corpo de trabalhadores que tenham feito cursos ou não. Seja como for, torna-se necessário, para quem não estudou o suficiente, que faça o quanto antes, assumindo o compromisso de instruir-se sempre, enquanto que os que apenas estudaram devem estudar incessantemente, porque ninguém está completo. Se integram no trabalho, evitando-se aquela que a velha e indesejável situação do centro espírita, dividido entre os que apenas frequentam reuniões mediúnicas e os que participam de modo amplo e diversificado das suas atividades. Mas, para que ocorram essas maturações, o crescimento dos grupos mediúnicos, é preciso que desde o início se faça uma boa seleção, levando-se em conta, entre outras coisas, o valor moral do candidato. Na fase inicial de vidas das reuniões de educação mediúnica, costuma-se reservar a maior parte do seu tempo de duração para o estudo das disciplinas teóricas, falando a parte menor para os exercícios práticos. Com o passar dos anos e à medida que os potenciais mediúnicos das pessoas vão sendo desvelados, demanda de espíritos sofredores atraídos para essas reuniões acaba crescendo, tornando-se necessário aumentar o tempo reservado para o intercâmbio espiritual em detrimento da duração do estudo, até o ponto em que o programa teórico informativo se esgota e o experimenta passa a ter um caráter normal na reunião mediúnica. A partir daí, a preparação na sala mediúnica deve resumir-se a uma simples leitura, suprimindo-se o estudo que possa ser inconveniente por exigir dos participantes uma certa excitação intelectual. Bom, nós aqui somos favoráveis, né, a que exista coisas diferentes. A sessão mediúnica é uma coisa e o estudo deve ser outra. Mas ressaltamos que o estudo deve ser contínuo e constante. Aqueles que entraram na doutrina, que acham que querem entender o que existe do outro lado, devem estudar sempre, nunca parar. Tá? Esse é o assunto. E ainda a gente sabe que existem pessoas que, mesmo dentro do espiritismo, acabam não estudando. Né? Então, a gente precisa entender que o estudo faz parte constante da doutrina, nunca deve parar. Aqui ele vai fazer uma base sobre as funções da equipe, a equipe mediúnica. Elas são específicas, as equipes, de relevância o papel de cada um no contexto do grupo que se dedica ao labor mediúnico solitário com finalidades terapêuticas. Há funções bem definidas de um certo modo, correspondem a importantes especificações. André Luiz anotou em Desobsessão, no capítulo 20, todos os componentes da equipe assumindo funções específicas. Portanto, constitui-se indicativo de qualidade organizacional a condição de um grupo mediúnico em que cada um está consciente das atribuições inerentes à função que desempenha, sejam os dirigentes, os doutrinadores, os médios ostensivos nas suas variadas espécies, e os assistentes participantes, aqueles que funcionam como auxiliares para a sustentação vibratória do trabalho. Na discussão que ainda perdura no movimento espírita, é a de saber ao certo que um médium ostensivo pode desempenhar as funções de doutrinador, embora a maioria hoje opte para que se respeite a aptidão específica de cada um, uma vez que outras surgem questionamentos quais os seguintes: quando um médium detém os conhecimentos e qualidades inerentes à função de doutrinador, o grupo se vê privado de doutrinadores competentes por motivos variáveis. Não é preferível contar com um médium ostensivo, apenas que se improvise-se com um doutrinador reconhecidamente deficiente?
A solução para esses casos é convocar doutrinadores de outros grupos mediúnicos da casa, em se tratando de uma situação passageira. Em casos em que requeiram uma solução definitiva, os mentores podem utilizar-se de um médium ostensivo que atenda no perfil desejado de doutrinador, mas orientarão a mediunidade desse sensitivo no trânsito para a intuição, fazendo todavia de uma forma duradoura ou definitiva. E somente assim procederão para atender necessidades relevantes, jamais para sustentar a vaidade de tudo querer fazer ou para fomentar improvisações oriundas das desorganizações humanas, compreensivamente superáveis. Bom, eu vou parar por aqui porque, como vocês já perceberam, estou bastante afônico. Eu espero que tenha servido de alguma coisa para vocês essa leitura. Muito obrigado.